Olá! Vamos falar de uma coisa que acontece com toda a gente. Aquela conversa que está sempre a decorrer na nossa cabeça. Mas e se essa conversa fosse, na verdade, um debate? Um debate entre três personagens bem diferentes. É isso mesmo. Hoje vamos mergulhar fundo nesse diálogo interno, aquele que molda a nossa autoestima, principalmente naqueles anos de jovem adulto. Vamos começar com uma sensação que de certeza toda a gente conhece. Aquele conflito interno. Aquele sentimento de se estar a ser puxado em direções completamente opostas ao mesmo tempo. É uma luta. Mas de onde é que ela vem? Bem, por um lado, há aquela parte de nós que é pura impulsividade, que quer o prazer imediato. É a voz que grita, eu quero isto e quero agora. Mas logo a seguir aparece outra voz totalmente diferente. Aquela que está sempre preocupada com as regras, com o que os outros vão pensar, aquela que quer fazer tudo certinho para agradar a toda a gente. E, claro, no meio deste autêntico cabo de guerra, tem de haver uma terceira força, certo? Alguém que tenta negociar, que procura um equilíbrio e que basicamente tenta manter a paz. É exatamente esta dinâmica, este jogo de três vozes que vamos explorar. E reparem, estas vozes não são só fruto da nossa imaginação. Não, elas têm nomes dados pela teoria psicanalítica de Freud. Estamos a falar do id, do ego e do superego. Vamos lá conhecer melhor cada um destes intervenientes da nossa conversa interna. Vamos começar pelo id. Pensemos no id como a nossa parte mais instintiva, mais primitiva. Ele já nasce connosco e só quer uma coisa: prazer. Funciona à base do princípio do prazer, ou seja, quer satisfação imediata para tudo, sem pensar minimamente nas consequências. Ok, mas como é que isto se vê num jovem adulto? Porque, claro, não estamos a falar só de fome ou sede, não. O id aqui aparece naquele desejo imediato de reconhecimento no trabalho, sabe? Ou naquela impulsividade toda no início de uma relação, ou, e isto é um clássico, naquela busca quase desesperada por validação nas redes sociais. Do outro lado da barricada, em oposição total ao id, temos o superego. Este é o nosso grilo falante, a nossa consciência moral, o nosso crítico interno. Ele não nasce connosco, vai-se desenvolvendo à medida que absorvemos as regras e os ideais dos nossos pais, da escola, da sociedade. É aquela voz que nos exige a perfeição, nada menos. E no nosso dia-a-dia, como é que o superego se manifesta? Bem, é aquela autocrítica que nunca nos larga, aquela mania de nos estarmos sempre a comparar com os outros e aquele sentimento chato, persistente, de culpa por acharmos que nunca somos bons o suficiente. E é aqui que entra o nosso herói, o mediador, o ego. O ego vai se desenvolvendo precisamente para nos ajudar a lidar com o mundo real. A sua missão, se quisermos chamar-lhe assim, é encontrar um equilíbrio entre os impulsos do id e as regras super rígidas do superego. Ele joga com o princípio da realidade. Portanto, na prática, o que é que isto significa? Significa que um ego forte e saudável é o que nos dá a capacidade de tomar decisões mais racionais, de pensar nas consequências antes de agir e, talvez o mais importante, de manter o nosso equilíbrio emocional no meio de toda a pressão da vida. Então, para resumir a coisa toda, de um lado, o id, que só pensa em prazer, do outro, o superego, o polícia da moralidade, e no meio, o ego, o diplomata, a tentar navegar a realidade e a manter a paz entre os outros dois. Três forças, três princípios, tudo a acontecer dentro da nossa mente. Ok, agora que já conhecemos as personagens, vamos ao que interessa. Como é que esta batalha pela nossa autoestima acontece na vida real, em situações que todos conhecemos bem? Vamos imaginar uma situação clássica. O primeiro emprego. É um momento cheio de expectativas, não é? Mas ao mesmo tempo vem com uma pressão gigantesca para provarmos o nosso valor. Mal começamos, o id já está aos saltos, super impaciente. A voz dele é clara. Eu quero ganhar muito dinheiro já. Eu mereço ser reconhecido agora mesmo por todo o meu esforço. É o desejo puro de recompensa imediata. Mas o superego não demora a dar o ar da sua graça, claro, para semear a dúvida. Não tens jeito para isto, olha à tua volta, toda a gente parece saber o que está a fazer, menos tu. Se cometeres um erro, já foste. É nesta altura que um ego saudável tem de intervir. Ele é a voz da razão, a perspectiva da realidade que nos diz: calma lá,
Isto é novo, é normal cometer erros, faz parte de aprender e de crescer. Agora vamos mudar de cenário. Vamos para um campo de batalha bem moderno para a nossa autoestima, as redes sociais e a forma como vemos o nosso próprio valor. Neste caso, o ID é super direto. Assim que publicamos uma foto, lá vem ele sussurrar. Isto tem de ter muitos gostos. Eu preciso da aprovação deles para me sentir bem. É uma sede de validação que não acaba. E claro, o superego adora esta vulnerabilidade. Aproveita logo para atacar com o seu discurso preferido, o da comparação. Ninguém te acha interessante, olha só para a vida dos outros, é sempre muito melhor, muito mais emocionante que a tua. Mais uma vez, um ego forte consegue meter um travão nisto e lembrar-nos de algo absolutamente crucial: o número de gostos numa foto não define de maneira nenhuma o nosso valor real como pessoa. Ponto final. Mas e quando o ego está mais fraco, sobrecarregado, e não consegue fazer bem o seu trabalho de mediador? O que acontece? Pois é, vamos ver as consequências de quando esta conversa interna fica completamente desequilibrada. Quando este conflito interno se torna muito intenso e constante, as consequências são bem reais e sérias. Estamos a falar de ansiedade excessiva, de um superego tão crítico, tão punitivo que pode levar à depressão e, no fim de contas, a uma baixa autoestima crónica, a comportamentos impulsivos e a uma dependência total da validação dos outros para nos sentirmos minimamente bem. Mas atenção, é muito, muito importante perceber uma coisa. Sentir este conflito não é, de todo, um sinal de fraqueza. Na verdade, é o contrário, é um sinal de que estamos a crescer. Especialmente quando se é jovem, estas três forças internas ainda estão a aprender a conversar umas com as outras, a encontrar uma forma de dialogar que seja produtiva e saudável. E tudo isto nos deixa com uma pergunta final, e que é bem poderosa. No meio de todos estes impulsos, de todas estas críticas e desta busca constante por equilíbrio, quem é que está realmente a conduzir a conversa aí dentro? Talvez a grande chave para uma autoestima mais sólida e saudável seja mesmo essa: fortalecer o mediador, o nosso ego.